Está acontecendo na tarde dessa terça-feira no estádio Beira-Rio uma reunião muito importante pensando no ano de 2026 do Internacional. No último domingo, depois de o Inter ter se livrado de um rebaixamento que seria terrível para o momento, para a história, para tudo do clube, o presidente Alessandro Barcelos falou em pacificação, dando a entender, inclusive, que vai abrir o clube em seu último ano de gestão para pessoas, para dirigentes da oposição, caso queiram fazer parte da gestão de Alessandro Barcelos neste último ano. Como a gente sabe, politicamente, o presidente colorado está cada vez pior, inclusive com a oposição querendo forçar uma renúncia por parte dele. Então essa pode ser uma medida também para tentar acalmar as coisas não só para o clube, mas para ele mesmo. E bom, na tarde desta terça-feira, o presidente Alessandro Barcelos convocou o Conselho Consultivo do Internacional, um conselho formado por ex-presidentes do clube. Então estão reunidos na tarde de hoje no estádio Beira-Rio, além do presidente Alessandro Barcelos, obviamente, Marcelo Medeiros, Fernando Carvalho, Záquia e Giovanni Luigi. O presidente basicamente vai reforçar o seu pedido de pacificação, vai abrir o seu último ano de mandato para que a oposição possa ser mais participativa e, principalmente, discutir o que ele deve fazer nesse último ano de gestão. Ou seja, Alessandro Barcelos está aberto a ouvir, depois desse péssimo ano de 2025 e depois deste grande susto, deste inferno que o Internacional viveu. Então, basicamente, torcedor colorado, a situação é a seguinte: no momento que o sapato apertou, no momento em que o calo começou a doer, o Barcelos, presidente do Internacional, decidiu pedir ajuda àqueles mais experientes, àqueles que já tiveram sua trajetória na presidência do Internacional. Lembrando, não é a primeira vez que o Barcelos faz isso. No ano passado, ou no ano retrasado, se me lembro bem, o Barcelos também tomou um café com o Fernando Carvalho, em uma imagem que viralizou nas redes sociais. Então não é a primeira vez que quando o sapato aperta, quando as coisas dão errado, o Barcelos acaba indo pedir ajuda para aqueles que têm mais experiência. E aí alguns podem encarar como um ato de fraqueza, e eu entendo, mas eu acho que também é muito importante, em um momento em que não se sabe o que fazer, pedir ajuda para quem já tem uma rodagem maior, para quem tem mais experiência. E na chegada para essa reunião, o ex-presidente Giovanni Luigi parou para falar com a imprensa e falou com o colega Lucas Dias. E o Lucas questionou: olha só, Luigi, tu estaria à disposição para voltar ao Internacional como dirigente, para ter uma nova gestão, talvez? Afinal, o nome do Luigi anda muito forte pensando na eleição que acontece em 2026. E o Giovanni Luigi decidiu largar aquele balde de água fria em quem gostaria de vê-lo novamente na presidência do Internacional. Porque ele disse que vai estar sempre disposto a ajudar o Inter de maneira anônima, foi a palavra que ele utilizou. Mas como dirigente, estando novamente no dia a dia à frente do clube, ou seja, como presidente de novo do Internacional, ele não pode mais, não quer mais e não vai mais. E ele alegou que hoje a sua vida pessoal não permitiria que ele voltasse a ser dirigente, que ele voltasse a se ocupar tanto com o Inter. Afinal, um presidente do Internacional, assim como o presidente de qualquer clube grande do futebol brasileiro, acaba dedicando todos aqueles anos quase que exclusivamente ao clube. Então, Giovanni Luigi descartou qualquer possibilidade de se candidatar novamente à presidência do Internacional, de retornar ao clube como presidente. Claro, a gente sabe como funciona a política. Tem um ano até a próxima eleição, muita coisa pode acontecer, mas ao menos neste momento, Luigi descarta qualquer possibilidade de retorno como presidente do Internacional. E antes da gente falar a última aqui sobre o futuro de D'Alessandro, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito. Porque tem muita gente que assiste os vídeos e acaba não se inscrevendo, se esquecendo. Clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e tem um sininho do lado. Clica nele e aperta em todas. Assim tu ativa as notificações, não perde nenhum conteúdo, nenhum vídeo novo e fica muito bem informado. Agora, se tu quiser ajudar ainda mais o meu trabalho, ser um colaborador também por aqui, considera te tornar membro. Tem um botão Seja Membro aqui embaixo, aperta nele, tu vai ter acesso a um grupo de WhatsApp comigo e com outros colorados, vai poder dar sugestões de conteúdos, fazer as suas perguntas diretamente para mim, se tornando membro aqui do canal.
É só apertar no botãozinho aqui embaixo. Bom, diante do péssimo ano feito pelo Internacional dentro de campo, muitos nomes estão sendo cobrados pela torcida, principalmente, obviamente, do departamento de futebol. E um desses nomes é de D'Alessandro. Será que o D'Alessandro pode deixar o Inter? Afinal, o Bisol deve deixar o clube e o Mazuco também. Será que o D'Alessandro vai nessa barca? Ontem, segunda-feira, eu conversei com duas pessoas muito importantes nos bastidores do Inter, duas fontes muito importantes, e questionei sobre a permanência do D'Alessandro. E o que me foi dito foi o seguinte, que o D'Alessandro só sai do Internacional se ele quiser. A direção colorada não tem planos de demitir o D'Alessandro, de tirar ele do clube, ele só realmente vai sair do Internacional se ele optar por isso. E também me foi citada esta relação dele com Abel Braga, porque o Abelão vai seguir no Inter para 2026, não como treinador, ele mesmo já disse que não quer mais, não tem mais saúde para isso, mas num cargo como dirigente, como diretor. E o Abelão deixou claro que gostaria muito de fazer essa dupla com o D'Alessandro em 2026. Lembrando, foi o Dali que ligou para o Abel e convenceu o Abel a voltar para o Inter nesses últimos 2 jogos do Brasileirão e salvar o Internacional dessa possibilidade de uma segunda divisão. Então, o D'Alessandro foi muito importante para isso e conta com a confiança de Abel Braga. E também me foi informado de que ter D'Alessandro e Abel Braga trabalhando juntos pode trazer uma certa calma, um respaldo para o Internacional depois de um ano tão turbulento. Um respaldo principalmente em relação ao torcedor, que está desconfiado e que, embora o Inter tenha se livrado de uma Série B, não gostou nada do que aconteceu. E está com uma pulga atrás da orelha e está muito ainda indignado com a situação que o Internacional se meteu. Então, que ter esta dupla pode trazer aquela calma para o ambiente, aquela confiança para o Internacional conseguir começar bem o ano, depois de ter tido um ano de 2025 tão turbulento. Então, o D'Alessandro só sai do Internacional se ele quiser. Basicamente é isso. Bom, agora eu quero as tuas opiniões aqui nos comentários antes da gente encerrar esse vídeo. Primeira coisa, me conta, tu gostaria de ver Giovanni Luigi como presidente do Inter de novo? Porque muita gente não gostaria, assim como muita gente quer muito o retorno do Luigi. É um nome que te agrada? É um nome que não te agrada? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E também sobre D'Alessandro. Tu acha que o Inter acerta em ter esta convicção no trabalho do Dali? Ou a amostragem não foi boa, para ti ele é um dos culpados pelo momento que o Inter viveu? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E não feche esse vídeo, caso tu esteja olhando pelo celular, antes de apertar no botão hypar. Se aparecer hype ou hypar aqui embaixo, aperta nele. É gratuito e vai fazer esse vídeo chegar para outros colorados. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.